Então, essa live, eu vou baixá-la, deixar no meu YouTube. Para quem ou chegou atrasado, ou você quer encaminhar para um amigo, aí amanhã eu vou deixar aqui, você olha aqui em cima, eu vou deixar aqui meu endereço no YouTube, viu, pastor? Depois, se quiser, eu vejo se eu encaminho também o vídeo, né, para você. Ali no canal do YouTube, Leo.Almeida 411. Mas eu vou deixar aqui em cima para vocês depois, ok? Ok. Então, vamos para frente aí, que Deus esteja nos abençoando esse momento, que o Espírito Santo esteja conosco, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Bem, pessoal, muitas pessoas, eu estava até ontem, né, conversando com o pastor Maurício, tem certa resistência de falar sobre essas questões de final dos tempos, fim dos dias, ou por ter medo, como se fosse uma coisa absurda, ou, não, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisas positivas, vamos falar de diversas, mas não, esse assunto fica saindo pela tangente, né? E até mesmo, às vezes, nas igrejas, nós não temos muito essa ministração, esse tudo específico sobre os sinais do tempo, né? Você fala, não, Jesus voltou e está tudo certo e está tudo bem. Mas a palavra de Deus, pastor, e meus queridos amigos aí que estão na live, lá em Apocalipse, pastor, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, diz o seguinte, preste atenção, escreve, mandou escrever para João, né, que recebeu a revelação de Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que tem visto, ou seja, que coisas são essas? Coisa do presente, que estava acontecendo naquele momento da vida de João. Né? Não, desculpe, das coisas do passado, tem visto, o verbo está no passado. As coisas que já tinham passado, né, na vida de João. As coisas que são, olha só, o presente que estava acontecendo ali, naquele momento, dado aquele momento, e depois dessas, as que hão de suceder. Ou seja, futuro. Então, o Apocalipse, e aquilo que nós iremos falar hoje, compreende a importância desses três fatos. Coisas que já passaram, coisas do presente e coisas que irão ainda acontecer. Portanto, é bastante relevante para qualquer pessoa, não digo cristão de igreja, qualquer pessoa ter acesso a esse tipo de informação. Se você tem uma ideia, mas por que é tão importante podemos saber essas questões esses sinais dos tempos, aquilo que vocês vão falar aqui hoje? Se vocês verem também em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz o seguinte, olha só, da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Ou seja, por que é importante a gente entender esses sinais? Primeiro, você ter esse entendimento, é saber o ambiente que está aqui ao seu redor. Né? Quando você entende esse ambiente, você pode até orientar o povo, orientar a sua família, orientar irmãos da sua igreja para seguir o melhor caminho para um futuro e assim não cair nas armadilhas dos inimigos. Então, pastor, eu queria deixar aqui Raul Júnior, pastorzão aqui de Brasília, pastor Batista também, viu, pastor? Meu amigo de juventude, é Batistão. Então, 3 objetivos nessa live, pastor. Precisamos entender esses tempos que estamos vivendo conforme consta nas profecias bíblicas. E como devemos
viver nesses últimos dias. Tenho certeza que essa live vai te dar esse tipo de instrução. E a terceira coisa nos chama, assim, o objetivo é nos chamar um desafio, ou seja, estarmos preparados para viver o que a Bíblia chama de últimos tempos, início das dores, como Jesus mesmo falou, e os princípios das dores. E tudo isso é uma linguagem que se chama de apocalipsismo, né? Hoje nós vamos estudar ali baseado em Mateus 24. Jesus está nessa linguagem do apocalipsismo. Então, Apocalipse, muitas pessoas, é só um livro de Apocalipse. Não. O livro, essa linguagem do Apocalipse está em quase toda a Bíblia. Está no Apocalipse, está nos Evangelhos, está no Antigo Testamento, Ezequiel, Daniel, está até no livro de Salmos. Então, Apocalipse, na verdade, essa palavra significa o véu. É o véu quando é revelado. Jesus, quando morreu, diz que o véu foi rasgado no templo de cima a baixo, ou seja, abriu a revelação profética que aquele Cristo que foi profetizado há 700 anos antes por Isaías era de fato o Cordeiro de Deus que estava ali dando sua vida por cada um de nós, como bem Isaías escreveu lá no capítulo 53, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões. Mas é isso aí. Isso aí foi minha... Vou passar a bola aqui para o pastor Maurício, né? E onde ele estará compartilhando conosco sobre toda essa questão do princípio das dores, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ou seja, o chamado sermão profético de Jesus. E só para que você tenha uma ideia, pastor, foi o último sermão de Jesus, né? Depois desse sermão, acho que uma semana depois, ele vem todo aquele processo que ele as dores, né? Os princípios das dores, não só que ele anunciou, mas para ele mesmo, né? E a sua crucificação e a sua morte. Então, pastor, dada essa introdução geral, pastor Maurício, neste sermão profético de Jesus, o que você poderia destacar para nós e cada tópico em relação àquilo que Deus tem colocado no seu coração? Pode compartilhar, fique à vontade. Eu vou ficar de olho se alguém fizer uma pergunta. Ou quando der um tempinho, a gente vai questionando. Tá bom? Vamos em frente. Ok, Léo. Que bênção estarmos juntos nessa live, tratando de um assunto muito empolgante. Um assunto que nos dá assim, muita alegria, justamente pelos motivos que você falou, meu amigo, meu irmão Léo. E dizer para vocês que estão nos ouvindo aqui, meu nome é Maurício, né? Mas sou José Maurício, né? Tem o José também na frente também, mas me chamo de Pastor Maurício. E sou batista e sou missionário batista aqui na cidade de Cunha, São Paulo. Vocês conhecem Cunha? Uma cidade muito bonita, aconchegante, uma cidade assim com um povo muito especial. E aqui nós fomos enviados para poder prosseguir o projeto de plantação da Igreja Batista aqui nesta cidade. E de fato, Léo, você falou muito bem sobre na introdução, sobre a importância dessa live. Sabe, a nossa oração de que seja a live da sua vida. A nossa oração para que você seja impactada por Deus. Que você se sinta assim, despertada a estudar a escatologia. Ou seja, a doutrina das últimas coisas. Porque a Bíblia, como o Léo falou, fala desde o início sobre essa linguagem apocalíptica, né? E a cena que é interessante, em Mateus capítulo 24, por que escolhemos Mateus 24? Porque nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Marcos e Lucas, observamos que em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, e Mateus 24 foi o sermão que tem onde é mais completo, a descrição é mais completa sobre o final dos tempos. E aquela cena que mostra aqui, né, no Mateus capítulo 24, Jesus estava no Monte das Oliveiras.
E imagine a cena que no versículo 3, os versículos então chegaram perto de Jesus e falaram o seguinte: olha que pergunta que eles fizeram. Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja, não é a pergunta deles, é a minha pergunta também, a sua, né, Léo? É a pergunta de todos nós. O mundo vai acabar? Tem gente que fala assim, pastor, o mundo vai acabar, pastor, e fica desesperado ouvindo muitas coisas. Aí eu quero dizer para você o seguinte: quantas pessoas dão muito palpites, né, Léo? Sobre o fim do mundo, sobre o fim desta era. Mas poucas pessoas ouvem o que a Bíblia Sagrada fala a respeito. Mais notadamente aqui, Jesus. A própria Escritura fala em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo, Deus falando, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. E Mateus capítulo 11, Jesus ele destaca lá uma palavra muito bonita. Eu quero falar isso para você aqui. Aprendam de mim, porque eu sou manso. Jesus falando, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é Jesus que nos convida a aprendermos com ele um pouco nesta noite, nessa rápida live, né? Porque o tempo é curto, né, Léo? Para podermos falar desse importante tema sobre o que Jesus falou sobre os sinais do fim, os tempos do fim. Eu queria destacar o versículo 4. Versículo 4 aqui, Mateus capítulo 24, se você tiver com a sua Bíblia aqui, leia comigo. E Jesus respondeu a pergunta dos discípulos, né? Vede que ninguém vos engane. Gente, quantos enganos estão surgindo, né? Muitas pessoas, como eu falei, dão muitos pitacos, muitos palpites. Mas olha, eu destaco aqui alguns pontos aqui desse primeiro ponto do sermão, do Monte das Oliveiras. Aqui o ambiente aqui é o Monte das Oliveiras, onde Jesus gostava de ficar muito para orar, buscar o Senhor, né? Ele estava com discípulos aqui. Eu quero destacar o versículo 6. Observe bem aqui o versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que significa isso? Que muitas pessoas falam, pastor, o mundo vai acabar, vai agora começar a Terceira Guerra Mundial, vai explodir tudo. Não, fique tranquilo, tranquila, tenha paz. Não será o fim. Quem se lembra da Segunda Guerra Mundial, onde 70 milhões de pessoas foram mortas e dizimadas? Que dor para o mundo, mas não foi o fim do mundo. Quem se lembra daquele famigerado outubro de 1962, na chamada crise dos mísseis? Gente, no tempo de Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, quando os Estados Unidos descobriu que tinha uma base de lançamento de mísseis lá em Cuba, a 150 quilômetros do continente norte-americano, digamos assim. Gente, há quem pudesse dizer, os mais antigos daquela época que estão aqui conosco podem lembrar. Eu não sou dessa época, mas eu li que foi muito tenso. Parecia que a guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos iria acontecer, e o mundo iria acabar, mas não aconteceu, o mundo não acabou. E agora esses rumores agora que estão acontecendo atualmente entre o Ocidente e o Oriente, em torno da guerra da Ucrânia, ou seja, Estados Unidos, né, e agora a Rússia, com a China. Gente, tomara que não aconteça uma Terceira Guerra Mundial. Mas se acontecer, isso não será o fim. Então, Léo, realmente não, o mundo não vai acabar por conta das guerras. Né? Não é isso que Jesus falou. Pastor Maurício, tem um mais ainda, né? Tem um mas ainda não é o fim. Por isso tomamos cuidado com esses falsos profetas, né? Que estão aí para jogar terror, mas ainda não é o fim. É uma coisa assim interessante que a gente pode observar, porque as pessoas às vezes estão, como você falou, elas estão seguindo mais às vezes filmes hollywoodianos, né? Que aquelas bombas, aquelas coisas, né, impressionantes, aqueles maremotos, aquelas coisas destruindo tudo. E
E as pessoas desconhecem as escrituras sagradas. Hoje nós estamos concentrados somente em um texto, que as pessoas ficam apavoradas. Mas, meu querido, você que está vendo essa live, está acontecendo muita coisa, eu sei, mas ainda não é o fim. Eu quero te encorajar a ter perseverança e esperança, apesar de. Não é, pastor Maurício? Exato, Léo, você tem razão. Eu destaco aqui, como você bem pontuou, aqui, que nesse primeiro ponto do sermão, que é o princípio das dores, né? Aqui no versículo 8, que ele fala que, porém, tudo isto é o princípio das dores, ele destaca aqui justamente os falsos profetas. No versículo 11 dos falsos profetas. Gente, infelizmente, o mundo ele jaz no maligno, como Jesus ele bem pontuou. E Jesus falou que o diabo é o pai da mentira, ou seja, ele é o enganador. Logo então, estão surgindo, isso acontece nos tempos atuais, mas estão surgindo muitos falsos profetas. Muitas pessoas que estão pregando um falso evangelho. Falsos pregadores, que pregam o evangelho centralizado no eu e não centralizado em Deus. Pregadores que fazem questão de pregar aquilo que, entre aspas, dá certo, ao invés de pregar aquilo que é certo. Muito cuidado aí, um alerta quanto à teologia da prosperidade. Muito cuidado com isto. Aí aquela questão, né? Os púlpitos, né? Faltam hoje púlpitos que preguem sobre a salvação, porque a vida aqui não vai durar para sempre. O que vai acontecer depois dessa vida? Na verdade, é um tema muito importante. E também falta nos púlpitos de pregarem sobre santificação. Ou seja, e a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí, resultado, quando você percebe que de repente alguém vai na igreja assim, ouve uma mensagem dessa e fala assim, não quero ficar nessa igreja não, quero ir para aquela outra igreja, porque aquela igreja fala uma coisa, não, eu me sinto bem, porque tal a prosperidade. Olha, vigia, porque é muito importante nós estudarmos, pois, a palavra do Senhor. Tá bom? É muito importante o que o Léo falou, a questão dos falsos profetas. Jesus falou que iria acontecer e devemos ficar muito vigilantes quanto a isso. Pastor Maurício, e hoje, por incrível que pareça, nós estamos aqui no meio que é a internet, né? Usando a live, mas esses muitos falsos profetas têm justamente se dissipado por esse meio, né? Com visões, com revelações, dizendo que tiveram sonhos, e ali eles, milhares, vão seguindo, não vai acontecer isso, que eu tive um sonho, que tal, e as pessoas ali se apegam mais a essas pessoas do que a palavra de Deus. E depois vê que nada daquilo aconteceu, se decepcionam. Não, agora eu não acredito mais em nada, não acredito nas escrituras, aquele cara me enganou. É por isso que nós estamos aqui, na palavra. Não estou falando de você de visão, não que eu não creio nisso, mas que nós estamos apegados na revelação das Escrituras, para que tome cuidado com esse tipo de pessoas que muitas vezes estão sendo difundidas aqui aquela ânsia de ter milhões e milhares de seguidores, ou seja, como pessoas que estão ali como ovelhas, né? Que estão ali ansiosas para uma palavra que, na verdade, são de falsos profetas. Exato, Léo. E algo também nesse primeiro ponto do sermão de Jesus que ele destacou como princípio das dores, está no versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, eu quero destacar aqui que nesse princípio das dores ocorrerá ódio aos cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos aqui que me acompanham aqui da live, temos aqui no mundo valores invertidos. Você não percebe que o mundo está bem diferente? Parece que o que é certo é errado, o que é errado é certo. Eu tomei conhecimento, foi no mês passado, que chegaram a processar um pregador porque estava pregando sobre o inferno. Foi processado.
na justiça. Então, de fato, a gente percebe assim que é uma onda crescente de pessoas que não toleram mais o cristianismo e que querem impor justamente, né, para todos nós valores que não são os valores da palavra de Deus. Um saudoso pastor que está aqui no meu coração, ele falou o seguinte, uma coisa que eu aprendi com ele, que ele é um homem bem visionário. A igreja será, segundo ele, né, nós concordamos, o último bastião de resistência dos valores bíblicos. Ou seja, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus fala que devemos ser sal da terra. O que é sal da terra? Sal da terra, justamente o sal significa, uma das funções do sal é conservar. Então, o genuíno cristão, ele é conservador, sim, conservador de valores da palavra do Senhor. Então, de fato, você então que está me ouvindo, a partir de mim, de você, né, todos nós, que sejamos conservadores, não abramos mão dos valores da palavra de Deus e possamos levar adiante esses valores, né? E, de fato, se alguém impor a gente algo que não está de acordo com a palavra, que possamos nos posicionar em prol do Senhor. E, consequentemente, virá ódio, como ele mesmo aqui nos alertou. Essa questão da conservação, né, pastor? Se a igreja, como diz lá em Romanos, capítulo 12, né? Se nós, ao invés de influenciar o mundo, somos influenciados pelo mundo, né? Se nós não marcarmos presença, ou seja, termos esse posicionamento de ser sal da terra, né? De ser sal da terra para que conserve esses valores, para que, através de nossa vida, seja familiar, seja no trabalho, nós possamos ali estar dizendo não a coisas que irão contra as Escrituras. Mesmo que muitas vezes isso você possa e venha a ser prejudicado. Mas saiba de uma coisa, a bênção do Senhor está sobre ti. A graça de Deus está sobre ti, né? De uma forma ou de outra, o Senhor está guardando aqueles que têm ânsia de estar na presença dEle, está sendo guardado pelo poder de Deus. Mas precisamos de resistir, né, esses valores que têm destruído, né, as vidas, que têm destruído principalmente aquilo que é de mais importante na nossa sociedade, que é a família. Exato, Léo. E, de fato, assim, é uma coisa maravilhosa quando nós falamos assim sobre o final dos tempos, escatologia, é quando nós assim vemos assim uma palavra maravilhosa, esperança. Ele está dando aqui a real. Ele está dando aqui a real que a tendência do mundo seria o quê? Ele piorar. A gente não vê aqui nas profecias do Apocalipse, na escatologia, que o mundo iria melhorar. E é o que nós estamos observando, de fato. O mundo pode melhorar em tecnologia, mas em termos de valores, né? Em termos de essência, o mundo está literalmente perdido. E devemos, então, conservar os valores da palavra. Agora, um dado interessante também que eu vejo aqui é que Jesus ele falou do fim. E aparece aqui o fim no sermão dele, né? É no início do segundo ponto do sermão dele, no final, digamos assim, do primeiro ponto, que no versículo 14. Olha o que ele fala aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pronto. Você quer saber quando é que virá o fim? Vai ser quando for pregado o evangelho do reino para todas as nações, para todos os cantos da terra. Então, agora, é interessante, de fato, que a gente percebe aqui, é de que por que Deus estabeleceu esse critério por fim? Porque Deus é justo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fala que é a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
E quem é a verdade? Jesus mesmo ele falou quem é a verdade. No mundo onde na pós-modernidade, onde se relativiza tanto a verdade, ele falou lá em João capítulo 14, versículo 6, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele absolutizou a verdade. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para o céu. Então, e sobre esse ponto, eu queria muito aqui destacar que a tarefa da igreja é a proclamação do Evangelho. E nós observamos que a internet, ela veio, e a pandemia veio acelerar essa pregação. Não é verdade, Léo? Veio acelerar. A pandemia, por exemplo, é incrível como as igrejas fecharam, se proliferaram nas redes sociais, os cultos online. Imagine só, né, a igreja da qual eu tive a graça e honra de pastorear, nós passamos a fazer cultos online. E aí, que era Lorena, a cidade que eu pude pastorear, a mensagem saiu de Lorena e alcançou vários lugares, alcançando preciosas vidas. Então, de fato, a gente percebe que a internet, as redes sociais estão cooperando para esse avanço, para que se cumpra essa profecia do Senhor Jesus. Agora, uma coisa que eu preciso falar muito com você. Muito com você. Salvação é algo muito sério. Porque a vida aqui, ela não é para sempre. De fato, naturalmente, a morte virá. Lá a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 3, versículo 36, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a solução para nós, para a nossa salvação, está somente em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa. O que nós podemos fazer então, pastor? Ô, Léo, o que nós podemos fazer? Olha o que o Senhor nos fala lá em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos e se convertei, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério na presença do Senhor. Admita que você é pecador, com toda a humildade. Fala, Senhor, eu me entrego a Ti. Perdoa os meus pecados. Recebo a Ti, Senhor, no meu coração. Como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E se você fizer essa oração de todo o coração, Ele vai te transformar. Ele vai te dar, sobretudo, o maior livramento e maior bênção dessa vida, que é a vida eterna e a paz que excede a todo entendimento. Então, eu queria até fazer um apelo para você. Se porventura você ainda não teve essa experiência de arrependimento e salvação, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, olha, não deixe para amanhã. Faça hoje esta importante decisão, orando e se entregando ao Senhor Jesus. E fique então este apelo para todos, com muito amor, porque Jesus Cristo é a única esperança. Pastor, muito importante essa palavra realmente, que a questão do anúncio do Evangelho fazer parte desses sinais, né, dos últimos dias. Ou seja, cada um de nós que de alguma forma ou de outra estamos proclamando, seja para um colega, olha, seja para alguém que entrou aqui, caiu de paraquedas aqui nessa live, você precisa de Jesus. Você precisa de experimentar o amor e o perdão de Deus na sua vida. Você precisa desse encontro de Jesus, como ele mesmo falou lá em Apocalipse 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, olha só, eu gosto muito das palavras, Jesus não é um arrombador de porta. Jesus não vai entrar na sua mente assim, entendeu? Ele não, ele é um gentleman. Ele vai tocar com o seu espírito, vai bater na sua porta. Se você abrir a porta, ele
entra na sua vida, né? Ceará com você é intimidade, entendeu? Não é religiosidade, não é questão de você a questão não é você se tornar um religioso, não, é você ter intimidade com a pessoa de Jesus Cristo, porque, como eu falei no início da live, ele foi o início da grande revelação apocalíptica feita pelo profeta Isaías, que o Messias haveria de vir, mas como cordeiro que foi morto, como cordeiro que foi morto por nós, entendeu? E por isso nós recebemos a graça divina que é ter Jesus no nosso coração, perdoando os pecados, para que nós tenhamos uma vida plena e com propósito na presença. Que maravilha, pastor! Eu nem esperava que você ia dar essa ênfase aí nesse estudo sobre os sinais e colocar esse encontro com Jesus como um dos grandes sinais, né? Os grandes sinais da vinda do Messias, do Cristo, o Filho de Deus. Sinais dos tempos. Com certeza, Léo. E, de fato, é um grande privilégio pertencer ao Senhor Jesus, porque Ele transformou nossos corações, né? E nos deu a salvação, a graça de termos a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. E agora, interessante que nesse sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, a gente percebe que o segundo ponto começa aqui no versículo 15 de Mateus capítulo 24. Ele fala do segundo ponto do sermão, já começa aqui, sobre a grande tribulação, que era outrora o princípio das dores, passamos a ter aqui a grande tribulação. E no versículo 15 ele fala o seguinte aqui, uma revelação bombástica no versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Uau! Que será isso aqui? Alguém pode assim olhar assim, né? O que falou o profeta Daniel? É uma profecia lá de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Depois, com calma, você pode ler em casa. Que já a essência desse versículo é alguém que é um profanador do templo de Deus. Sabe? Alguém que estaria profanando o sagrado, o templo do Deus vivo. E de fato, em verdade, a profecia lá de Daniel, capítulo 9, versículo 27, interessante que ela veio a se cumprir por algumas épocas, e pelo menos 2 épocas. Mas como assim, pastor Maurício? Como é que a profecia ela pode se cumprir em época diferente? É um princípio de interpretação das Escrituras. Tá? A hermenêutica nos ensina o sensus plenior. O sensus plenior, ele nos ensina justamente que uma profecia, ela para obter o seu sentido amplo e completo, pleno, ela pode acontecer em outras épocas. Então, essa profecia do qual nós imaginamos no versículo 15, ela veio a se cumprir, pelo menos assim, antes de Cristo, né? Pela profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Lá, quem se lembra de Antíoco Epifânio, que foi um rei sírio que dominou a Palestina, né? Gente, ele profanou o templo naquela ocasião. Gerou uma revolta imensa dos macabeus. Né? Simplesmente ele colocou lá Zeus, no templo do Senhor, ergueu um altar para Zeus. E essa profecia também se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando Tito, grande comandante de Roma, né, do exército romano, então destrói Jerusalém, destrói o templo. Essa profecia se cumpriu. O exército romano, os romanos profanaram o templo do Deus vivo. E agora, quem será então para se cumprir essa profecia plenamente? Nós temos a ajuda aqui do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, vou chegar aqui no texto, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Jesus. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o esfriamento da fé, o abandono da fé,
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Iniquidade ou pecado, o homem do pecado. Versículo 4. Olha só, olha como é que é esse anticristo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, orientando-se como se fosse o próprio Deus. Gente, eu vejo claramente aqui, o versículo 15, o cumprimento do anticristo, ou seja, um líder mundial. A gente percebe a besta de Apocalipse capítulo 13. Então, é um líder justamente que vai influenciando o mundo. Um líder político. Aí, interessante, qual seria a ideologia que estaria dando sustentação a esse líder mundial anti-Deus? A gente percebe aqui, claramente aqui, justamente, né, que o mundo está ficando vermelho. O mundo realmente, a gente percebe assim, na própria ideologia, cuja base filosófica ela é anti-Deus, a ideologia marxista, né, o marxismo cultural também, de Antônio Gramsci. A gente percebe exatamente, infelizmente, que é uma base filosófica anti-Deus. A gente percebe o crescimento de pessoas que se desviam do Senhor, que estão se apostatando. Muitas pessoas saem das igrejas influenciadas, lamentavelmente, muito pela teologia liberal. Então, a gente percebe aqui, realmente, que a gente pode encontrar respostas, né? Por que o mundo está ficando vermelho, preponderantemente, né? Devido justamente à preparação para esse líder mundial que há de chegar. Né? Então, é interessante, esse aqui ele vai chegar justamente quando ele chegar, nós entendemos aqui na palavra que será o início da grande tribulação. Pastor, eu fico assim observando essa questão, né, do marxismo histórico. Você vê ele coloca o Estado como Deus. O Estado é Deus. Por isso que fica com aquela ilusão que você vai ter tudo, o Estado vai te dar tudo. Mas quando isso é tentado se colocar na prática, milhões e milhões são mortos, milhões e milhões, às vezes, que quando se tira do ser humano a sua liberdade, porque uma das coisas que Jesus promete ao ser humano é a liberdade, né? Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, o Senhor veio para dar liberdade ao ser humano. Liberdade de você ter uma determinada profissão, a liberdade de você gostar de determinada arte, a liberdade de você ter a sua escolha, ali a sua esposa, a liberdade de você morar em determinado lugar, a liberdade de você... Ou seja, Jesus veio nos trazer a liberdade. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, essa tentativa de substituir, né, essa liberdade que Deus deu a cada um de nós por o poder do Estado, o poder de uma determinada, né, de ungido, uma pessoa que vai tocar esse processo, como aí esse anticristo, esse homem da desolação, realmente, por isso que o espírito do anticristo já estamos caminhando para isso. É incrível, é incrível. Assim, eu tenho um grande amigo que ele me contou, assim, desabafando comigo, né? Ele, pastor, poxa vida, eu entrei num transporte coletivo e a pessoa que sentou do meu lado perguntou se puxou o papo comigo. Eu falei que eu era cristão. Ele falou, quando eu falei que eu era cristão, ele percebeu um ódio muito grande daquela pessoa. A pessoa começou a criticá-lo. A pessoa passou realmente assim a falar palavras realmente contra, né, os cristãos.
Então a gente percebe exatamente esse espírito do anticristo que está se espalhando lamentavelmente. Mas olha, lembrando, a esperança é Jesus, porque ele mesmo falou, e no final ele voltará triunfante. Né? Isso é maravilhoso, porque como está lá, Paulo fala em Colossenses capítulo 3, nosso foco está nas coisas do alto, a nossa pátria celestial. Somos aqui peregrinos, né, por esta terra. E tem uma maravilhosa terra, um maravilhoso céu, digamos assim, lá nos aguardando, né? E é maravilhoso, que eu me emociono de falar aqui com os amigos e irmãos, né? Glórias a Deus. E prosseguindo, então, dentro desse segundo ponto da grande tribulação, a gente percebe aqui, eu destaco aqui o verso 21 e 22. Olha só o que está previsto nessa grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Versículo 22. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A gente percebe aqui uma implacável perseguição daqueles que servem a Deus. Implacável. É muito assim, conduzida por este líder mundial, por esse sistema de ódio aos cristãos, anti-Deus, pelo chamado aqui anticristo. E aqui interessante aqui que aí a gente fala assim, o grande amor e misericórdia de Deus em abreviar os tempos, verdade? Então, nesse ponto aqui, ele fala que por conta dos escolhidos, esse tempo seria abreviado. Então, que bênção pertencemos ao Senhor. Então, aqui entra justamente nesse termo escolhidos, existe aí uma dupla interpretação aí que segue o povo de Deus, né? Tem aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. E tem aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Os chamados pré-tribulacionistas ou mesotribulacionistas, né? Entendem que a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, Jesus retornaria em duas etapas. Uma etapa no arrebatamento secreto, antes de começar a grande tribulação, e a outra etapa ele vindo glorioso no final da grande tribulação. Né? Já o grupo de cristãos acredita sim que os escolhidos aqui se refere aqui, exatamente aqui em versículo 22, refere-se à igreja do Senhor, ao Israel de Deus, né? Ou seja, aqueles que de fato são cristãos, o corpo de Cristo, a igreja comprada pelo Senhor com precioso sangue. Né? E ao passo, lembrando que os pré-tribulacionistas acreditam que Deus arrebataria a igreja, e aí ficaria aqui, os escolhidos, a quem se refere ao versículo 22, seriam o Israel. Deus estaria tratando a Israel durante a grande tribulação. Então segue essa dupla vertente de interpretação, mas o principal fato é de que Jesus voltará. Né? Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? O que nos une é muito mais forte do que possa até nos separar teologicamente, mas que Jesus voltará, e essa é a grande esperança que nós temos. E justamente nessa sequência, né, percebe aqui, você ia falar? Não, pode seguir em frente, pode seguir em frente. Ok. Então, justamente é o que fala aqui, justamente essa volta gloriosa de Jesus. A gente percebe aqui no versículo, né, seguindo o sermão, no versículo 29 e 30. Acompanhe na sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia, versículo 29 e 30 de Mateus 24. Logo em seguida, a tribulação, ou seja, terminando a tribulação, naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E interessante que eu quero destacar aqui, que lá, conforme lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, fala que ele, na volta dele, ele com o sopro da sua boca, ele vai eliminar esse líder mundial, o anticristo. E eu quero aqui destacar aqui um ponto interessante, que versículo 30, que
todos os povos da terra se lamentarão. Veja, gente, todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Como que isso pode acontecer? Isso há 80 anos atrás seria impossível de acontecer simultaneamente, todo mundo vendo um acontecimento mundial dessa envergadura. Mas, atualmente, com a internet, isso pode ser colocado online, ao vivo, e todo o planeta vê esse momento glorioso. Então, gente, essa que é a grande esperança. Porque justamente Jesus voltará. Glórias sejam dadas ao Senhor. Isso é uma esperança, né, Léo? Grande esperança a volta de Jesus. Exatamente, pastor. Pastor, eu não sei se eu... Atualmente, assim, qual é a leitura? Eu queria fazer um questionamento aqui para você, que você entrou aqui na questão da grande tribulação, né? E já estamos aqui na vinda de Jesus. Partindo daquele raciocínio que eu coloquei no início, né? Que a mensagem apocalíptica, ela trata de situações que estavam no passado, tratam de coisas do presente e coisas que hão de acontecer. Partindo desse princípio, eu tenho uma leitura que hoje, diante das coisas que estamos observando, né? Tivemos aí há pouco tempo a pandemia, parece que não pode falar o nome, porque pode cair live. Eu vou chamar pandemia do grapete. Lembra do grapete? Quem toma grapete, repete. Então, a pandemia do grapete. Então, essas situações, seria correto nós vermos, vamos dizer assim, o início das dores, o início que o tempo que nós estamos observando, entendeu? Que temos visto ocorrer e que nós já podemos perceber muito bem isso, estamos ainda vivendo nesse princípio das dores. Porque aqui, esse texto que você acabou de ler, então aparecerá no céu, não, foi um pouquinho para trás aqui, esses cataclismas, né? Deixa eu ver, escurecerá o sol, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, coisas muito fortes, coisas muito, muito fortes. Aqui eu me considero até um pouco, vamos dizer assim, aquela linha de raciocínio, né, pré-tribulacionista. Coisas muito fortes irão acontecer. E eu acredito que essas coisas estão muito ligadas ali com a abertura dos selos lá de Apocalipse, com o tocar de trombetas, que inclusive essas coisas também são apontadas no livro de Apocalipse. Então, só para situar, assim, que tempo nós estamos? Você acredita, como eu, que nós estamos nesse início das dores ainda? Olha, Léo, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o que eu vou lhe responder. Eu creio que nós estamos no princípio das dores. Tá? Na primeira parte do sermão de Jesus. Inclusive, até eu não destaquei, mas podemos destacar aqui, e todos vão aonde concordar comigo, creio, né? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Gente, a gente percebe um esfriamento geral do amor, um multiplicar do pecado, da iniquidade. Parece que o mundo, o que tinha que ser melhor por conta, né, das tecnologias, por conta dos movimentos sociais, gente, o mundo está piorando, o mundo está perdido. E a gente percebe uma grande luta que se tem em geral pelas igrejas, né, justamente sobre o esfriamento. E olha, Léo, quem sabe no futuro uma live sobre Apocalipse, hein? Porque, olha, do capítulo 1 ao capítulo 3 desse livro do Apocalipse fala exatamente que Jesus ele encaminha cartas para as igrejas
E as cartas têm repreensões e têm elogios. E uma das repreensões duras que Jesus dá para as igrejas, algumas igrejas, é sobre o esfriamento da fé. Então, de fato, a gente percebe aqui. Então, realmente, eu acredito, realmente estamos no princípio das dores, e acredito justamente, né, os falsos profetas que estão se multiplicando, né, o ódio aos cristãos, processando pastores que estão pregando, né, a palavra de Deus, e essa que você falou, né, justamente o acelerar da pregação do Evangelho, como que está sendo pregado. Olha só, essa nossa live, Léo, os meus amados que estão aqui conosco, aqui, ela não tem fronteiras. Ela pode chegar na Europa, pode chegar na Ásia, pode chegar, né? E estamos aqui pregando o Evangelho, lendo a palavra de Deus. Então, de fato, eu creio, Léo, que estamos no princípio das dores. Pastor, outro questionamento. Eu, assim, realmente, eu também creio que é no princípio das dores. E uma das características, né, dessa questão aí, esses acontecimentos dos princípios das dores, eles são de menor envergadura do que o da grande tribulação. Porque você pode ver que o da grande tribulação já ocorre fenômenos da natureza, até do cosmos, né? Então, essa questão do princípios da dores é interessante, que é como se houvesse também uma comparação com a mulher em trabalho de parto. Quando a mulher está em trabalho de parto, e nós sabemos que as dores se tornam mais fortes, né? Mais frequentes e menor tempo. Ou seja, são coisas mais intensas vão acontecendo. Coisas mais intensas vão acontecendo em menor período de tempo e coisas mais fortes. Assim, a questão aqui que eu falei dessa pandemia aí, da grapete, né? Você vê que no século de 19, nós tivemos a peste negra, ou peste bubônica, que ceifou mais de 50 milhões de pessoas em toda a Europa. Isso no século XIV. E, olha só, no século XX, tivemos a tal gripe espanhola, né, que chegou até a ceifar, se chamou gripe espanhola, porque ceifou a vida do rei Afonso III da Espanha. Inclusive, algumas pessoas não sabem, mas ela chegou até aqui no Brasil e tivemos como vítima um dos presidentes do Brasil. Um dos presidentes do Brasil foi também vítima dessa gripe espanhola. E ela chegou, olha só, a peste bubônica, ela matou 50 milhões de pessoas. A peste negra matou 100 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas, ou seja, ela matou mais gente do que as duas grandes guerras mundiais. Olha só como as coisas estão ficando mais frequentes e com maior intensidade. Isso é para que possamos nos atentar que realmente nós estamos vivendo esse princípio das dores. E continuando só, por exemplo, H1N1 é uma variante da gripe espanhola, né? E você pensa que não, mas em todo o mundo a H1N1 matou também muita gente. Então, nós precisamos, as pessoas, temos que nos atentar, né? Nós estamos realmente caminhando, né, num processo que daqui para frente coisas irão acontecer em menor período. E precisamos nisso nos apegar à palavra de Deus, nos apegar ao Evangelho e termos a segurança em Cristo, que nele somos guardados, né? Neles estamos sendo guardados e nele nós temos a esperança, porque com essa pandemia aí da grapete, muitos irmãos na fé foram
Mas eles foram, ou seja, para a casa do Pai. Eles não perderam a esperança. Nós temos que manter essa esperança. E esses acontecimentos vão, de fato, acontecer. Por isso que devemos encorajarmos a ter uma vida diante do Pai, servindo a Deus, né? E sendo âncoras de fé no meio de uma geração que está totalmente sem absoluto, sem norte, sem rumo, né? Então é só para colaborar aí com aquilo que o irmão está falando. Muito bom, né? Muito boa intervenção. De fato, nós acreditamos que, de fato, somos alinhados nesse pensamento que estamos vivendo o princípio das dores. Inclusive, até no versículo 7 fala também da questão de fomes, terremotos em vários lugares. Né? A gente percebe que estudos geológicos também provam, de fato, a onda crescente de terremotos no mundo desde o século XIX. Então, e a fome também está aumentando muito, sobretudo agora, né? Porque a fome era um subproduto das guerras, né? Então, de fato, a gente percebe aqui que essa guerra da Ucrânia está até inflacionando tanto, né? E hoje, realmente, os alimentos estão muito caros devido ao problema da guerra lá na Ucrânia. Mas olha só, Jesus chega aqui no último ponto. Eu quero destacar esse último ponto desse sermão. É interessante que ele começou no primeiro ponto falando do princípio das dores que haveria. O segundo ponto dessa grande tribulação que nós abordamos. E o terceiro ponto seria justamente onde ele dá mais ênfase, né? Que justamente nós podemos dizer que é do versículo 32 do capítulo 24 até o versículo 51, até o final do capítulo 24 de Mateus, e também esse sermão prossegue no capítulo 25. Gente, incrível! No capítulo 24, ele coloca exatamente aqui a grande ênfase do final, desse terceiro ponto do sermão estejamos preparados e, olha, o dia somente Deus sabe. Eu quero destacar aqui 3 versículos, então, que é o versículo 36. Muita atenção para o versículo 36, que eu teve um grande amigo meu que, infelizmente, não vigiou, perdeu uma carreira militar no Exército, porque falaram que Jesus iria voltar no carnaval do ano de 1986, na cidade de Belo Horizonte, e ele saiu da carreira militar, foi lá, e Jesus não voltou, porque está escrito aqui, Jesus falou aqui em Mateus capítulo 24, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, porque naquela religião desse meu amigo no passado, foi um anjo que baixou lá na igreja e falou que ia acontecer essa suposta volta de Jesus naquele período. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Ponto. Segundo versículo importante que ele destaca aqui, está no versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Pode vir hoje, pode vir amanhã. Nós dizemos assim, no nosso ambiente eclesiástico, que quando a morte chega, naturalmente chega para todos nós, Jesus voltou para nós, né? Naquele momento. Ou seja, nós vamos ter uma prestação de contas lá com o Senhor. Que é o que se sucede, né, no capítulo 25, que fala justamente da palavra das 10 virgens, da palavra dos talentos e do grande julgamento. Ali destaca-se lá na palavra dos talentos claramente o princípio da prestação de contas. Ou seja, né, devemos estar preparados. Portanto, uma coisa muito importante que eu queria deixar assim, para todos nesse momento, né, é um versículo também que se encontra no versículo 44. Muito importante. Por isso, Jesus falando, a fonte aqui é Jesus falando. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, gente, é muito importante estarmos cuidando da nossa salvação. Eu queria deixar essa mensagem no seu coração, muito importante, né? Que ninguém possa enganar, que ninguém te engane.
No versículo 24, Jesus fala, ninguém te engana, não deixe o diabo te enganar. Sabe? Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Veja se o que está sendo pregado tem amparo na Bíblia Sagrada. Por favor, isso é muito importante, porque nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas. Segundo ponto, cuide da sua alma. A sua alma é o maior patrimônio que você tem. Eu quero deixar aqui um texto que está lá em Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20. Olha só. Fala o seguinte: então direi à minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e recala-te. Tipo assim, vou viver minha vida como se a vida aqui durasse para sempre. O meu sentido da minha vida é aqui e não o céu. Aí o versículo 20, olha só o que Jesus fala aqui. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ou seja, então, aqui a gente deixa bem claro que, de fato, devemos zelar pela nossa alma, pela nossa salvação. Eu quero destacar aqui um ponto muito importante. O cristianismo no mundo todo tem dois tipos de cristãos. O cristão nominal e o cristão convertido. O cristão nominal é aquele cristão que fala assim, olha, eu sou da religião cristã, mas ele nunca teve encontro com Jesus. Ele conhece a religião, mas não conhece o Senhor da religião. Já o cristão convertido é aquele que teve o encontro pessoal com Jesus. Ele se entregou a Jesus. Ele foi batizado no Espírito Santo. Foi regenerado e transformado. E ele é templo vivo do Deus vivo. De fato, a vida dele foi transformada. Então, muito importante, se você for um cristão nominal, se você frequenta uma igreja cristã, mas nunca teve uma experiência real com Jesus, eu rogo a você, busque o Senhor e se arrependa dos seus pecados. Se entregue a Jesus. E Ele tem uma grande obra na sua vida. Se você me ouve nesta noite, está sem esperança. Você que está totalmente desanimado com a vida, eu quero dizer para você, há esperança em Cristo Jesus. Ele fala, eis que eu deixo a minha paz eu dou. Não dou como o mundo dá. Portanto, não se agite o coração e não tenha medo. Esse é o nosso Senhor Jesus. Agora, para aqueles que são cristãos, de fato convertidos, nesse tempo, qual é a nossa recomendação? Sobretudo, vigiem. É muito importante, cuidado com o esfriamento da fé. E olha, multipliquemos os nossos talentos. Não se deixa talento enterrado. Né? Ou seja, não, a minha vida é só ficar lá na igreja, participo do culto, e você está cheio de talento que Deus te deu, e aí, está multiplicando. Isso é fundamental. Deus te chama nesta noite para você ser um multiplicador do amor de Deus. Multiplicador da graça de Deus. Porque, olha, em breve Jesus voltará. E no momento em que Ele voltar, estaremos com Ele, face a face. Estaremos com Ele. Né? Não terá lágrimas, não terá dor lá na eternidade. E teremos assim a presença do Deus vivo para todo sempre. Porque aqui dura pouco tempo. Se durar 120 anos, né? É muito tempo, mas mesmo assim passa rápido. Mas na eternidade não tem tempo. E a melhor coisa é ter a eternidade, né, Léo? A eternidade com Jesus, com Deus. Gente, é maravilhoso demais. Ah, Léo, se nós pudéssemos ter uma live só falando da eternidade. Não é verdade? Então, pastor, o nosso tempo já está esgotado. Assim, praticamente pode dar aí sua consideração final, orar, fazer uma oração por nós, né? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém. Então, já transmiti as recomendações finais. Queria muito orar por você. Obrigado, Léo, pela oportunidade concedida nessa entrevista, nessa live, nesse bate-papo, né? Junto com os nossos amigos e irmãos. Quero agradecer minha família estar presente aqui. Minha família linda que eu vi,
está aqui presente. Glórias a Deus, vocês são lindos demais. Irmãos em Cristo, a Pita em Lorena, igreja que pastoreia também, glórias a Deus. E amigos, então, nosso, do Léo. Léo, o amigo seu é meu amigo também. Um abraço nosso aqui para todos aí do canal, em nome de Jesus. Queria muito orar por você. Léo, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para esse povo amado. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta live, obrigado pela tecnologia, Senhor, a qual coopera para a pregação do teu Evangelho nos rincões do mundo, Senhor. Pai, eu oro juntamente com o Léo, juntamente com os meus irmãos da fé aqui, Senhor, nesse canal. Ó, Paizinho, que o Senhor abençoe, Deus amado, a cada vida, Senhor. Que esta live tenha, que eu possa usar poderosamente para abrir corações, Senhor, para que possamos atender a tua vontade, Senhor. Ó Deus, e que possamos estar, aqueles que porventura, Senhor, ainda não receberam Cristo no coração, que possa ter sentido. E aqueles, Paizinho, que o Senhor possa aquecer os nossos corações, sejamos crentes vibrantes, Senhor. Ó Deus, com luz na mente e com fogo no coração. Ó Deus, obrigado por tudo. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, a vida do Léo, sua família, seu canal, todos os seguidores do canal, Senhor. Todas as nossas famílias. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e no coração da sua família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.